2025, o mundo continuará trilhando um caminho marcado por uma preocupante ausência de temor a Deus, uma tendência profetizada no livro do Apocalipse. Um dos momentos mais impactantes dessa profecia é a proclamação feita por 3 anjos, que voarão pelo céu, visíveis e audíveis para pessoas em todo o planeta. Esses anjos irão atravessar o mundo, levando mensagens que estabelecerão o tom dos tempos finais. Visíveis para todos, eles pregarão para o mundo inteiro, desde os desertos da Arábia Saudita até as ilhas de Maurício. Em Apocalipse 14, 6-7 está escrito: "E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas." E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua prostituição. E um terceiro anjo o seguiu, proclamando com voz forte: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, derramado sem mistura no cálice de sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do tormento deles subirá para todo sempre, e não terão descanso nem de dia nem de noite os que adorarem a besta e a sua imagem, ou qualquer um que receber a marca de seu nome. Nos concentraremos na mensagem do primeiro anjo. A proclamação do anjo não é uma sugestão. O fato de as primeiras palavras do anjo serem "temei a Deus" revela 2 verdades profundas. Primeiro, destaca a importância essencial de temer a Deus. Esse temor não é um detalhe menor, mas um ponto de partida fundamental para entender e se relacionar com Ele. Temer a Deus significa respeitar, honrar e reconhecer sua suprema autoridade, entendendo que Ele detém o poder sobre a vida, a morte e a eternidade. Esse tipo de temor não é um respeito superficial, mas uma profunda consciência reverente de sua santidade e justiça, inspirando-nos a viver com retidão e humildade. Em segundo lugar, esse comando ressalta o estado do mundo. A necessidade de uma mensagem tão clara e urgente aponta para um mundo que, em grande parte, abandonou o temor a Deus. Uma sociedade que já não respeita sua autoridade ou santidade é uma sociedade à deriva, que abraça cada vez mais a rebelião, a blasfêmia e a decadência moral, sinais de um mundo que caminha para o juízo. Ao entrarmos em 2025, vemos uma sociedade global que se move na direção oposta, zombando do que é sagrado e desprezando a ideia de temer o Todo-Poderoso. O alerta do primeiro anjo serve como um chamado para recordar quem é Deus e o quanto o mundo se afastou de reconhecê-lo. Em vez de abraçar o temor ao Senhor, nosso mundo encontra prazer crescente na irreverência. Evidências dessa falta de temor são visíveis na cultura, na mídia e nas ações da sociedade como um todo, e os sinais de alerta só se tornam mais fortes. Nosso rumo atual nos leva a um tempo em que o próprio conceito de temer a Deus parecerá algo estranho e até ofensivo para muitos. O mundo está gradualmente perdendo o temor a Deus, uma mudança evidente na maneira como a sociedade vê reverência e respeito por Ele. No passado, até mesmo criminosos tinham uma noção de respeito por Deus, algo que hoje parece raro. Por exemplo, era prática comum as pessoas, incluindo criminosos, tirarem o chapéu ao passar por uma igreja. Esse ato não era apenas um ritual. Demonstrava o entendimento de que locais de culto eram sagrados e mereciam respeito, independentemente do estilo de vida ou crenças de alguém. Hoje, porém, esse senso de reverência diminuiu.
substituído por uma atitude cada vez mais casual ou indiferente em relação a Deus e ao sagrado. A ausência do temor a Deus tornou-se alarmantemente evidente em eventos recentes. Considere, por exemplo, as Olimpíadas de Paris, onde a cerimônia de abertura incluiu uma paródia da Última Ceia de Leonardo da Vinci. A apresentação contava com performers drag e outros artistas, sendo uma blasfêmia evidente. Dentre todas as histórias e símbolos que poderiam ter sido celebrados, escolheram focar em um momento sagrado para cristãos ao redor do mundo, sem demonstrar qualquer respeito pelo que é santo e puro. Essa exibição não é apenas uma falta de respeito, é um desrespeito flagrante pelo temor a Deus. Essa zombaria não é um incidente isolado, mas parte de uma tendência maior que provavelmente continuará e crescerá em 2025, à medida que a sociedade se afasta cada vez mais de Deus. Vivemos em uma era onde até o conceito de blasfêmia é cada vez mais visto como algo ultrapassado ou desnecessário. A cultura popular e o entretenimento frequentemente testam os limites do que é sagrado, ultrapassando limites que seriam inimagináveis há algumas décadas. Outro exemplo notável é a imensa popularidade de O Código da Vinci, um romance de Dan Brown, e, posteriormente, um filme dirigido por Ron Howard. Essa obra gerou significativa controvérsia ao apresentar uma versão da vida de Cristo que não era apenas fictícia, mas profundamente ofensiva para muitos cristãos. A história sugeria que Jesus Cristo foi casado com Maria Madalena e teve um filho, criando uma linhagem supostamente preservada por sociedades secretas ao longo dos séculos. Esse enredo é não apenas falso, mas também uma grave distorção da verdade. É blasfemo e perverso. A audácia e a pura maldade de inventar e divulgar tal narrativa provém de um mundo que não teme a Deus. Um mundo que, ao invés de reverenciá-lo, prefere distorcer o sagrado para lucro e entretenimento. E ao olharmos para 2025, devemos nos preparar para mais desse desrespeito. Não se trata apenas do conteúdo dessas histórias ou performances. Trata-se de um espírito de rebeldia que despreza o que é santo e tem prazer em distorcê-lo. O que muitos não percebem é que esse caminho leva ao julgamento de Deus. A mensagem do primeiro anjo nos adverte de que a hora do seu julgamento chegou. O julgamento de Deus não é um conceito vago destinado a assustar as pessoas para que obedeçam. É uma realidade muito séria e concreta que está por vir. Em nossa cultura, tendemos a minimizar a ideia de julgamento. Ouvimos falar do amor e da graça de Deus, que de fato são centrais ao seu caráter, mas isso não anula sua santidade e justiça. Deus não é apenas amoroso, Ele é justo e não ignorará o pecado não arrependido. À medida que enfrentamos 2025, o mundo se aproxima ainda mais dessa hora de julgamento, mas muitos permanecem cegos à sua chegada. Quando Jesus falou sobre temer a Deus, ele usou uma linguagem forte e poderosa. Em Mateus 10:28, ele diz: "E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo." Jesus não apresenta isso como mera reverência. Ele fala de um temor enraizado na realidade do poder de Deus sobre a vida e a eternidade. As interpretações modernas frequentemente suavizam o significado desse temor, sugerindo que ele se refere apenas a uma admiração reverente. Mas considere o poder e a autoridade de Deus, o Criador, que pode lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno. Esse não é apenas um Deus a ser respeitado, ele é um Deus a ser temido, com uma consciência genuína de sua soberania e julgamento. Como já mencionei antes, muitos pregadores hoje reduziram o temor a Deus a um conceito reconfortante,
sem qualquer sensação de temor ou urgência. No entanto, imagine-se frente a frente com um leão na selva africana ou com uma anaconda gigante na Amazônia. O medo que você sentiria nesse momento, o instinto primal de sobrevivência e a percepção do poder diante de você começam a aproximar-se do tipo de temor que devemos ter de Deus. Deus não é simplesmente um ser para ser admirado à distância. Ele é fogo consumidor, um Criador e Juiz todo-poderoso. Esse tipo de temor não é algo negativo, é um reconhecimento necessário de quem Deus realmente é. A palavra grega para temor, phobos, usada em Mateus 10:28 e Lucas 12:5, abrange uma gama de significados, desde reverência até pavor e terror. Quando escolhemos interpretar essa palavra como mero respeito, diluímos o peso do ensino de Jesus. Mateus 10:28 perderia seu impacto se fosse traduzido como "não tenham reverência por aqueles que matam o corpo, mas sim por aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno." Essa tradução não captaria a profundidade do alerta que Jesus está transmitindo. Ele está nos dizendo para termos uma percepção genuína e profunda da autoridade, poder e julgamento de Deus. À medida que avançamos em 2025, essa falta de temor a Deus só levará a sociedade a um caos maior, à rebelião e ao declínio moral. Sem o temor do Senhor, as pessoas se sentem livres para agir conforme seus próprios desejos, ignorando o chamado para viver com retidão. Essa ausência de temor conduz a uma decadência moral onde tudo é permitido. A verdade se torna relativa e as pessoas rejeitam abertamente o próprio conceito de autoridade divina. À medida que a sociedade perde o respeito por Deus, também perdemos a base da responsabilidade moral e, com ela, os limites que nos afastam de um desastre espiritual completo. No Apocalipse, testemunhamos um mundo tão imerso na rebelião contra Deus que, mesmo quando os juízos se desenrolam, as pessoas se recusam a se arrepender. Elas estão endurecidas em sua oposição, encorajadas em sua blasfêmia e inabaláveis diante dos avisos. Essa falta de arrependimento diante do julgamento divino só se intensificará à medida que nos aproximamos dos últimos dias. Um mundo que não teme a Deus acolherá o anticristo e o falso profeta, que se encaixarão confortavelmente em uma sociedade que rejeitou a autoridade de Deus. A Bíblia apresenta Deus como ambos amoroso e justo, misericordioso e santo. Hebreus 10:10 e 31 diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essas palavras capturam a seriedade da natureza de Deus. Ele não é apenas uma figura reconfortante ou um espírito gentil. Ele é santo e seu julgamento é real. Muitos hoje em dia preferem ignorar esse aspecto de Deus, retratando-o de uma forma mais confortante, mais acessível. Mas Deus não é alguém para ser tomado levianamente. Sua santidade exige nossa reverência e sua justiça exige que o pecado seja punido. É por isso que o temor ao Senhor é essencial. Ele nos mantém firmes, conscientes de quem Deus é e alinhados com sua vontade. Um verdadeiro temor a Deus nos conduz ao arrependimento, à humildade e a uma vida que busca honrá-lo. Sem isso, ficamos à deriva, guiados apenas por nossos próprios desejos e compreensão humana, que inevitavelmente são insuficientes. O temor ao Senhor é o alicerce da sabedoria e o começo de uma vida que realmente o glorifica. Ao entrarmos em 2025, não sejamos como aqueles que ignoram ou minimizam o temor a Deus. Vamos atender à mensagem do anjo no Apocalipse e lembrar que a hora do seu julgamento chegou. Esse chamado não é apenas para descrentes, é também um lembrete para nós, como seguidores de Cristo, de viver de uma maneira que reflita a santidade de Deus.
Oremos para que não sejamos influenciados por um mundo que carece de temor, mas sim para que abracemos um temor saudável e reverente ao Senhor em 2025. À medida que o mundo se afasta de Deus, aproximemo-nos dele, fundamentados em um temor que conduz à sabedoria, humildade e uma vida que honra nosso Criador e Juiz. Esse temor não é algo a ser evitado, é uma parte vital de nossa fé, uma força orientadora que nos alinha à vontade de Deus, ajudando-nos a viver em obediência e preparados para seu retorno. O rei Salomão, o mais sábio rei da história e filho de Davi, um homem segundo o coração de Deus, nos deixou uma mensagem final em Eclesiastes. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. É impressionante que Salomão não encerrou seu livro cheio de sabedoria, aconselhando-nos a amar mais a Deus, a orar mais ou a dar mais aos necessitados. Em vez disso, suas últimas palavras nos exortam a temer a Deus. Para um rei conhecido por sua sabedoria incomparável, como medida humana para compreender os mais profundos mistérios e para obter riquezas e poder sem igual, essa instrução de temer a Deus possui um peso incomensurável. Salomão compreendia a magnitude e a natureza incompreensível de Deus, uma realidade que deve despertar em nós uma reverência profunda. Deus é incomparável, existindo além de tudo que podemos compreender, fora dos nossos limites, além do conhecimento e da imaginação humana. Ele é um ser que existe desde a eternidade passada, um conceito tão vasto que nossas mentes finitas não conseguem sequer abarcar. Nossa própria linguagem é insuficiente para expressar a imensidão, o poder, a majestade e a natureza eterna de Deus. Palavras como onipotente, eterno e santo são apenas vislumbres da essência de quem Deus realmente é. Ele existe além do tempo, além do espaço e além de tudo que conhecemos ou entendemos. Esse entendimento é a base da verdadeira reverência. O tipo de reverência que Salomão estava nos indicando. Irmãos e irmãs, um dia estaremos diante desse Deus, e por mais que tentemos nos preparar, o momento em que o encontrarmos face a face excederá qualquer coisa que possamos imaginar. Naquele instante, todas as nossas ideias sobre sua grandeza, santidade e majestade empalidecerão diante da realidade. A Bíblia descreve Deus como um fogo consumidor, e de fato, quando o encontrarmos, a imensidão e pureza avassaladoras de sua presença nos abalarão profundamente. Sua santidade é um padrão que ultrapassa em muito qualquer coisa que conhecemos na terra. Nesse momento, sentiremos um temor como nenhum outro. Este é o temor de que Salomão falava, um temor que reconhece o lugar legítimo de Deus como o Criador eterno e todo-poderoso. Esse temor nos alinha com a vontade de Deus, nos humilha e nos ajuda a viver de maneira que honre a sua santidade. Diante da grandeza e santidade de Deus, somos lembrados de nossa posição e da necessidade de nos voltarmos a Ele com reverência e temor verdadeiro. Neste momento, você tem a oportunidade de entregar sua vida a Jesus e reconhecer a importância de viver em sintonia com a vontade do Criador. Se você sente que é hora de dar esse passo e de se render à presença de Deus, escreva nos comentários: "Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Salvador." Essa simples declaração é mais do que palavras. É um compromisso de viver uma vida de arrependimento, humildade e honra ao Senhor, reconhecendo sua autoridade e seu amor. Que sua decisão seja um testemunho para outros que também estão buscando um relacionamento verdadeiro com Deus. Faça seu comentário e dê esse passo de fé.